Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, prazer, me chamo Luan Queiroz. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai estar montando essa arte, a gente vai estar saindo disso para isso. Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma técnica que eu vou estar utilizando aqui para fazer a criação dessa arte. Vou te passar todas as técnicas que eu usei para fazer a ambientação. Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para você não perder novos conteúdos que eu estarei postando aí e fiquem com o vídeo. Bom galera, então já aqui na tela do meu Photoshop, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir criar um novo arquivo, certo? Eu criei aqui um arquivo na proporção do Instagram, que é de 1080 por 1080 e a resolução de 72 pixels, certo? Então aqui vamos dar um criar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar os arquivos. Eu deixei aí na descrição do vídeo todos os arquivos que a gente está utilizando nessa aula de hoje, certo? Então você entra aí no link, faz o download e acompanha aí o vídeo até o final para você não perder nenhuma técnica do que a gente está utilizando aqui nessa aula de hoje. E aí você vai, ao decorrer do vídeo, você vai pausando para você entender melhor e vai praticando aí também junto comigo, fechou? Então vamos aqui adicionar primeiro aqui o nosso background, né? Esses daqui são os arquivos que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então vamos vir aqui e adicionar o nosso background, que é esse daqui. Vamos arrastar aqui para o nosso Photoshop. Vou dar um Enter. E agora eu vou aumentar essa imagem, certo? Eu vou vir aqui segurando o Alt, vou arrastar nessa aresta aqui até ficar desse tamanho aqui mais ou menos, certo? E vou subir ele um pouquinho. Beleza? Deixar aqui mais ou menos. Vou dar um Enter. Então já o segundo passo que a gente vai fazer aqui é vir em filtro, desfoque gaussiano e eu vou deixar um raio aí de 3 pixels, beleza? Vou dar um Enter e fechou. Segundo passo que a gente vai estar fazendo agora nesse nosso background, eu deixei também nos arquivos para vocês a paleta de cores que a gente está utilizando aqui no vídeo de hoje, beleza? Tá em formato de bloco de notas e a primeira paleta que a gente vai utilizar é essa daqui, fechou? É a primeira que tá aí. Vamos dar um Ctrl C nela para copiar. E agora a gente vai vir aqui no pincel, aí você cola sua cor aí, a cor que você copiou, você cola aí, beleza? Dá um OK. E a primeira coisa é o seguinte, a gente vai criar aqui uma nova layer. Vou vir aqui, dar um clique na tela com essa cor que a gente colocou, vou dar um clique, vou deixar ela aqui centralizada aqui nessa janelinha, beleza? E segurando o Shift e Alt, eu vou vir aqui nessa lateral aqui, nesse quadradinho lateral, e vou arrastar para o lado para expandir um pouco para as laterais, beleza? Vou deixar assim, vou dar um Enter, beleza. Vou vir aqui no modo de mesclagem e mudar para sobreposição linear, beleza? E vou abaixar a opacidade para mais ou menos 35. 35 acho que vai ficar bacana, beleza, isso aí, ficou bacana. E aí já vamos criar aqui um grupo de camadas aqui, né? Um grupo, para já deixando tudo arrumadinho aqui na nossa área de trabalho, né? Vou colocar aqui BG, né, pra gente saber que é o nosso background, esse daqui, certo? E o próximo passo então é a gente adicionar aqui essa tábua que eu deixei para vocês também, beleza? Vamos arrastar ela aí para nossa área de trabalho do Photoshop, dar um Enter e a gente vai fazer a seleção dela, beleza? Como vocês podem ver, ela tá bem simples de fazer essa seleção. Eu vou fazer a seleção com a caneta mesmo, tá bom? E aí vocês fazem a seleção aí, eu vou fazer aqui a seleção bem rapidinho para a gente não perder muito tempo e já volto com vocês. Bom, então eu já fiz aqui a seleção da madeira, beleza? Então eu vou vir aqui clicar com o botão direito aqui no meio da seleção e vir aqui em criar seleção. O raio de difusão eu vou deixar aqui em 0 pixels mesmo, vou dar um OK, beleza?
E aí eu vou vir aqui e criar uma máscara, beleza? Para a gente não perder esse arquivo, caso a gente precise arrumar alguma coisa. É sempre importante a gente criar máscaras de camada para sempre que a gente precisar alterar alguma coisa, a gente não perder o arquivo, beleza? Então eu vou criar aqui uma máscara de camada e beleza. Agora eu vou vir aqui aumentar mais essa tábua, deixar desse tamanho aqui mais ou menos, e vou abaixar ela aqui para ficar aqui mais ou menos. Vou dar um Enter e o próximo passo que eu já vou fazer aqui é vir aqui em filtro do Camera Raw, beleza? A gente vai dar uma ajustada aí na questão de cores dessa tábua para ela se encaixar mais aí na nossa imagem. Então vamos aqui ajeitar ela. Caso vocês queiram usar a mesma configuração aí, vai pausando o vídeo e utiliza a mesma configuração que eu estou utilizando aí. Então bora lá. Eu vou dar uma arrumada aqui no contraste, nos realces também, vou diminuir aqui, sombras também vou abaixar mais pro preto, tirar um pouco mais de branco, na verdade eu vou deixar aqui mais ou menos, preto eu vou abaixar também, eu vou aumentar um pouco a claridade e também vou diminuir um pouco a vibração, beleza? Para dar mais uma contrastada aí na nossa imagem. Vou dar um OK, para mim assim ficou legal. E o próximo passo também, eu já vim aqui e aqui onde está esse círculozinho que vocês vão criar, vão clicar e vão vir aqui em pesquisa de cores e vão vir e selecionar aqui a segunda opção, que é o tracestrip.look, beleza? Seleciona ela e vamos criar uma máscara para ficar somente na tábua, beleza? Então segurando Alt até aparecer essa setinha para baixo aqui, né, na aresta, vocês vão clicar uma vez e beleza. Aí agora aqui eu vou diminuir a opacidade um pouquinho, tá? Vou diminuir aqui para mais ou menos 80 tá legal. Próximo passo, agora eu vou vir aqui criar uma nova layer, vou selecionar aqui, pegar o pincel, deixar no nosso primeiro brush mesmo e vou deixar na cor preta e vou criar um sombreamento aqui embaixo, beleza? Para dar mais deixar um pouco mais realista, tá bom? Então vamos aumentar aqui um pouquinho. Eu vou deixar um pouco distante o brush, eu não vou pintar em cima dela, eu vou pintar só daqui, ó, um pouquinho de longe para dar realmente esse efeito de sombra, beleza? Mas para a gente aplicar somente na tábua, né, que eu quero aplicar essa textura somente na tábua, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, o mesmo esquema, segurando o Alt, tá aparecendo essa setinha, vou dar um clique para ele aplicar somente na tábua. Então vamos vir aqui, pintando para criar essa textura. Vou pintar aqui um pouquinho nas laterais, principalmente aqui no fundo. Quanto mais eu aumentar e mais deixar de longe, ó, ele vai criando uma sombra mais realista, tá? Isso aí fica aí como dica para vocês. Eu sempre uso essa técnica porque ela não fica tão fake, né? E aí eu sempre gosto de fazer uma coisa, eu sempre gosto também depois de vir aqui e abaixar um pouquinho a opacidade para ficar mais realista. Um exemplo, deixei aqui a opacidade de 90%, porque eu acredito que fica um pouco mais realista, não fica tão falso, né? Esse sombreamento. Então beleza, já criamos aqui o sombreamento então da madeira. Próximo passo que a gente vai fazer é vir aqui e adicionar o hambúrguer na nossa imagem, beleza? O hambúrguer já está recortado aí para vocês, já está em PNG, então só vocês adicionar aí no Photoshop, dá um Enter e vamos aqui diminuir um pouco ele. Vamos posicionar ele aqui mais ou menos. Deixar aqui mais ou menos. E como vocês podem ver, ele não está ajustado na nossa imagem, né? A gente precisa fazer uma ambientação para que ele se encaixe na nossa imagem e fique mais realista. Mas antes disso, não vamos esquecer aqui de ajeitar a nossa área de trabalho, né? Vou selecionar aqui os nossos 3 arquivos aqui da tábua, né? Dar um Ctrl G para criar um grupo de camadas. Vou nomear aqui de madeira, vamos deixar aqui madeira, para a gente já saber, beleza? E beleza. Vamos já criar então aqui para o nosso hambúrguer também um grupo de camadas, dando Ctrl G nele, e já vamos colocar aqui, né, o nome. Eu vou colocar
burger, porque a gente já vai saber quando a gente colocar a plaquinha também, fica mais fácil de localizar. Então fechou. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um círculo, né, pra gente fazer o sombreamento, para realmente parecer que ele está em cima da tábua, né? Então o que eu vou fazer é criar um círculo aqui, mais ou menos assim. Vou posicionar ele aqui mais ou menos dando Ctrl T, né? Eu dei um Ctrl T, tô arrastando ele aqui e eu vou posicionar ele aqui mais ou menos onde eu acho que vai ficar uma sombra legal, né? Eu vou posicionar assim, rente ao hambúrguer, beleza? Vou vir aqui e arrastar ele para baixo do hambúrguer, tá? E aí eu vou posicionar ele melhor aqui, onde eu consigo ver melhor. E eu acredito que assim tá legal, beleza? E para esse sombreamento ficar realista, o que vocês vão fazer? Vão selecionar aí a sua elipse, vão vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, converter em objeto inteligente, e vocês vão aí dar um desfoque, beleza? Eu vou deixar aqui em 6, 6 ficou legal, deixei em 6 pixels, dá um ok, vou voltar aqui em filtro, desfoque, e vou vir aqui e colocar desfoque de movimento. Agora no desfoque de movimento eu vou deixar um ângulo de 0 graus mesmo, beleza? E eu vou aumentar aqui a distância até eu ver que fez um sombreamento bacana na minha imagem. Acho que 140 aqui vai ficar legal. Vou deixar aqui 140, vou dar um Enter e vou ajeitar aqui, trazer um pouquinho mais para cá a minha imagem. E beleza, como vocês podem ver aí, a gente já tem uma sombra realista do nosso hambúrguer. Porém, eu também, como eu disse, eu gosto de sempre abaixar um pouco a opacidade para ficar mais realista. Esse daqui eu vou baixar para 90% também, para que ele dê realmente um sombreamento mais realista aí na nossa imagem, fechou? A segunda coisa que a gente vai fazer aqui então também é vir aqui e dar um tratamento na nossa imagem, né? No nosso hambúrguer. Vamos vir aqui então, selecionar ele, um filtro, selecionar aqui o hambúrguer, né? Filtro do Camera Raw, beleza? E aqui a gente vai dar uma ajustada nele para ele se encaixar melhor na nossa imagem. Vou aumentar aqui o contraste. Aí vocês vão pausando o mesmo esquema, certo? Vão pausando aí e vendo se você quiser copiar do mesmo esquema, ou então se você achar uma configuração melhor, aplique aí do seu jeito. É ainda melhor que você vai pegando as técnicas, beleza? E aí você vai fazendo do seu jeito até você ver que tá legal. O realce eu não diminuo tanto, né? É sempre importante isso para não sumir todo o brilho, né? Porque se eu vir aqui e abaixar totalmente o realce, ele vai tirando o brilho que tem no hambúrguer, né? Então eu sempre gosto de deixar ele abaixar um pouco. Se eu quero deixar minha imagem um pouco mais escura, eu abaixo um pouco, porém não diminuo muito para não perder esse brilho, fechou? A sombra também vou diminuir para deixar um pouco mais escura. O branco eu vou aumentar um pouquinho. E o preto eu também vou abaixar. Já vindo aqui na claridade o mesmo esquema, eu vou aumentar a claridade, porém também vou aumentar um pouquinho da textura no nosso hambúrguer. E vou diminuir bastante a vibração. Deixar aqui mais ou menos 25. E vou dar um OK. E fechou. Como vocês podem ver, só aplicando, fazendo esse tratamento de imagem, vocês percebem que o hambúrguer já se encaixou mais na nossa imagem, né? E aí já vai ficando mais realista, beleza? Próximo passo então é a gente vir aqui e adicionar agora a nossa Pepsi na nossa imagem. Arrastei ela aqui para nossa imagem, vou dar um Enter, fechou? E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, vamos fazer a seleção. Vou fazer aqui a seleção com a caneta e vou também acelerar o processo aí para a gente não enrolar tanto, beleza? Aí vocês fazem a seleção aí, é bem simples. Caso você tenha uma outra forma também de fazer a seleção mais rápida, pode estar utilizando aí, tá bom? Fique à vontade para fazer do seu jeito, use somente essa aula como inspiração, vai treinando aí, fazendo junto comigo para vocês aprenderem também. Então bora lá!
Bom, já terminei aqui a seleção da Pepsi, beleza? Então vou fazer aquele mesmo esquema, clicar aqui em cima da seleção com o botão direito do mouse, criar seleção, deixar um raio de 0 pixels mesmo, dar um OK. E vou criar a máscara para a gente não perder o arquivo, beleza? Caso você queira arrumar alguma coisa, um exemplo, aqui eu quero dar uma ajeitada aqui, como vocês podem ver, acabou selecionando um pouquinho do branco. E o que vocês podem estar fazendo? Com a máscara aqui selecionada, vocês vão aqui no brush, vou mudar o pincel para esse segundo aqui, certo? Vou diminuir o pincel e na cor preta eu vou passar aqui onde eu quero tirar o branco. E caso eu queira voltar, é só eu clicar no X que ele vai já pro branco, voltar aqui pro branco, e aí eu volto, ó, como vocês podem ver, ele vai voltando a imagem. Por isso que é importante a gente sempre estar criando máscaras para não perder o nosso arquivo, beleza? Eu vou criar aqui, tirar só essas arestinhas que ficou aqui. E beleza, assim tá bacana já. Agora eu vou vir aqui diminuir a nossa Pepsi. Agora eu vou jogar ela aqui para baixo do hambúrguer. Já vou criar um grupo de camadas nela também, dando Ctrl G nela. Eu vou colocar aqui e nomear ela de Pepsi, beleza? E agora eu só vou ajeitar ela aqui para ficar certinho. E fechou. E agora a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos criar agora o sombreamento da Pepsi, beleza? Vou vir aqui selecionar a elipse novamente. Vamos criar aqui a elipse, a nossa forma. Seleciona a elipse da Pepsi. Dando Ctrl T para arrastar. Posiciona aí mais ou menos onde vocês acharem que tá legal. Agora vamos arrastar a elipse abaixo da Pepsi. Deixa eu posicionar só ela melhor um pouco mais para cá. E tá bacana. Agora vamos aplicar aqueles mesmos efeitos, né? Vindo em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, converter em objeto inteligente. E aqui eu já não acho que 6 pixels tá legal, então eu vou diminuir um pouquinho mais essa, né? Vou deixar aqui, eu acho que em 3,5, vou deixar aqui 3,5 pixels, beleza? Vou dar um OK, vem aqui em filtro de novo, desfoque de movimento. E aqui eu também vou diminuir um pouquinho, não muito. Vou deixar aqui em 100, vou deixar aqui em 100, no raio de 0 graus, beleza? Vou dar um OK de novo, vou agora posicionar um pouquinho melhor. E vou fazer aquele mesmo esquema de abaixar a opacidade aí para 90, para ficar mais realista, beleza? Então perfeito, como vocês podem ver, a gente já tem um sombreamento aí da Pepsi também, para ela ficar mais realista aí na nossa imagem. Agora a gente vai criar o outro sombreamento nela, né? Que é para ela ficar mais realista e como vocês podem ver, ela está atrás do hambúrguer, ou seja, o hambúrguer tem que dar um sombreamento nela para ficar mais realista. Então o que a gente vai fazer é criar uma nova layer acima da Pepsi. Vamos criar aqui uma nova camada, selecionar o nosso brush e colocar aqui no primeiro brush, beleza? Vamos agora vir aqui aumentar um pouco ele e fazer aquele mesmo esquema de segurando o Alt até aparecer essa setinha aqui para baixo na aresta. Vamos clicar com o botão direito para aplicar esse efeito somente na Pepsi. Então vamos fazer aquele esquema de aumentar um pouco e dando os cliques fora, não em cima, mas fora, para criar um sombreamento mais realista. Então a gente vai vir aqui, ó, dando uns cliques aqui, e aumentar mais um pouco. Uma coisa que você também pode ir fazendo ao decorrer aí da criação do sombreamento é vir aqui e ir abaixando um pouquinho a opacidade, por exemplo, deixar aqui em 35 e eu venho, ó, agora eu passo um pouquinho em cima para ficar um pouquinho mais realista. Eu vou criar aqui um pouquinho embaixo também, ó, sombreamento, beleza? Ó. Não tanto. E assim acho que tá legal. Perfeito. Só arrumar aqui. Beleza. Assim acho que tá legal. Aqui também eu vou criar um pouquinho de sombreamento, tá?
só para ficar um pouquinho mais realista. Ó. Fechou. E agora eu também vou vir aqui dar uma ajustada no Camera Raw na Pepsi. Vou vir aqui em filtro do Camera Raw. Vou dar uma ajustadinha só para ela não ficar tão opaca, né? Do jeito que tá. Então vou aumentar aqui um pouco o contraste. Os realces, eu vou aumentar um pouco mais o realce dela. Abaixar o sombreamento. Eu vou aumentar um pouco o branco. Diminuir um pouquinho o preto. Aumentar aqui um pouco a claridade. E diminuir um pouco a vibração. Beleza? Dá um ok. E fechou. Tá aí feita a nossa Pepsi. Eu só vou dar mais uma ajeitada aqui. Nesse cantinho aqui que eu acho que não tá legal, né? Vou selecionar aqui o brush. Que eu acho que essa pontinha aqui não tá muito bem selecionada. Vou dar uma ajeitadinha aqui. E beleza. Bom, agora a gente vai criar também aqui, já aproveitar e criar no nosso hambúrguer. Esse mesmo sombreamento que a gente fez na Pepsi, a gente vai criar no nosso hambúrguer, tá bom? Vamos vir aqui então, selecionar o nosso hambúrguer e criar uma nova camada acima do hambúrguer. Vamos colocar essa camada para ativar esse sombreamento somente no hambúrguer, aquele mesmo esquema, segurando no Alt, clicar aqui com o botão direito. Vou selecionar aqui o pincel, primeiro brush, vou vir aqui agora e dando aqueles cliques, né, pintando aqui, ó, para dar um sombreamento nessa parte aqui também, tá bom? Aqui embaixo também, ó, dá um pouquinho, sempre importante dar um pouquinho de sombreamento embaixo também, que vai ficar mais realista. Ó, aqui eu vou dando os cliques e aí eu vou diminuir aqui, vou ir diminuindo um pouco a opacidade para eu conseguir aplicar, ó, um efeito mais realista, tá bom? E aqui eu também vou criar desse lado aqui um pouco para ficar mais realista ainda. Vou criar bem pouquinho aqui desse lado e mais desse lado aqui, porque aqui não vai vir nenhuma iluminação, né? Vou diminuir um pouco mais a opacidade. Beleza. Aí eu vou diminuir a opacidade agora da camada, né, da layer, colocar 90. E beleza. Dá mais uma pintada aqui embaixo. E eu acho que tá bacana, né? Ficou legal. E fechou. Agora eu vou vir aqui voltar na Pepsi e já vou criar uma nova camada acima desse sombreamento. E clicando no Alt, clicar com o botão direito para aplicar somente na Pepsi. Vou vir aqui voltar para nossa cor laranja. E agora eu vou fazer uma pintura. Eu vou até aumentar um pouco, não vou deixar tão alta a opacidade do pincel e vou fazer uma pintura do mesmo esquema do sombreamento, porém um pouco desse lado aqui, ó, para criar essa colorização aqui desse lado, tá vendo? Ó, vou aumentando um pouquinho para criar essa corzinha aqui, também vou pintando um pouco aqui em cima e também um pouco aqui nas laterais, fechou? E aí eu vou vir aqui agora abaixar a opacidade da layer para 50 mais ou menos. Mais na verdade. Mais uma pintada aqui, ó. Nesse lado também eu vou dar uma pintadinha de leve, fechou? Que eu acho que ficou legal. Beleza? Fechou. Agora o que a gente vai fazer é voltar aqui no nosso hambúrguer e fazer o mesmo esquema, beleza? Criar uma camada para aplicar somente no hambúrguer e vou com esse mesmo brush, vou dar uns cliques aqui em cima, tá? Só para fazer e aqui do lado um pouquinho também. Ó, e fechou. Agora eu vou vir aqui na mesma camada do hambúrguer, vou criar aqui uma nova camada de pesquisa de cores. E a pesquisa de cor que eu vou selecionar primeiro é esse daqui, ó. Esse quarto, beleza? Eu vou selecionar ele. Eu vou clicar para aplicar somente no hambúrguer também. Bom, e aí eu vou vir aqui e abaixar a opacidade dele para 50%. Fechou? E ele vai ficar um pouco estranho assim, mas vocês vão ver que depois que a gente for aplicando mais
os efeitos ele vai ficar bacana, beleza? Vamos criar aqui um novo, então, nova pesquisa de cores, aplicar somente para o hambúrguer novamente, e vou agora selecionar o segundo, beleza? E aí esse segundo eu deixo em 100% mesmo. Bom, galera, e também eu só vou ajeitar aqui algumas coisas. Aqui nessa camada da Pepsi, eu vou vir aqui, vou mudar o blend mode dela. Deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui em cor mais clara. Vou diminuir mais um pouco. Vou vir aqui agora na do hambúrguer e vou colocar em divisão. Fechou? Para dar esse ajuste aí na imagem. Agora o que eu vou fazer é vir aqui selecionar o hambúrguer e a Pepsi, né? Os dois grupos de camada do hambúrguer e da Pepsi. E vou criar eles em um novo grupo para não ficar tantas camadas criadas, né? Então vou dar um 2 cliques aqui para nomear também eles, beleza? E fechou. Bom, galera, eu vou arrumar um pouco do contraste aqui desse hambúrguer para ele dar mais uma clareza nele, né? Vou voltar aqui no filtro do Camera Raw do hambúrguer, dar 2 cliques aqui, ó, no filtro, beleza? E aí eu vou vir aqui e aumentar mais o contraste, vou aumentar bastante aqui. Os realces também eu vou deixar positivo. As sombras eu vou diminuir mais. Os brancos eu vou deixar aqui mais ou menos. Vou diminuir um pouco mais os pretos. Aumentar mais a claridade. Aumentar também mais aqui a textura. E a vibração eu vou diminuir um pouco. Fechou? Agora eu vou dar um OK. Perfeito, é isso aqui que a gente precisa, para ele ficar mais nítido, né? Aí pra gente. E ele não ficar tão opaco do jeito que tá. Vou até aumentar mais, na verdade, né, essa textura dele. Para ficar mais texturizado, com mais vida. Ó, então vou mexer aqui na opacidade, na textura e na claridade, certo? E aumentar um pouquinho a exposição, e eu acho que assim vai ficar bacana. Fechou, assim ficou legal, beleza? Vou vir aqui pintar um pouquinho mais com o brush aqui em cima, para dar mais uma corzinha. Beleza, eu vou pintar um pouquinho mais aqui. Beleza, bacana. Bom, galera, então agora a gente vai adicionar aqui a plaquinha que vai ficar atrás do hambúrguer e da Pepsi, beleza? A plaquinha é essa daqui, só vocês arrastar, ela também já tá em PNG, só arrastar aí para o Photoshop, dá um Enter, vamos diminuir ela um pouco e vamos rotacionar ela um pouquinho aqui, vou deixar aqui mais ou menos, ó. Assim, beleza? Vamos arrastar ela aqui para baixo do grupo do hambúrguer e da Pepsi. Vamos vir aqui agora em filtro do Camera Raw para dar uma tratada nela também. Vou diminuir um pouquinho a exposição dela, aumentar o contraste, tirar um pouquinho do realce, diminuir a sombra, aumentar um pouquinho do branco, diminuir o preto. Vou vir aqui na textura, aumentar um pouco também, claridade e tirar um pouco da vibração, beleza? Vou deixar assim mais ou menos e show de bola, mano. Agora eu vou vir aqui no texto, vou criar aqui um texto escrito burger, né? É a fonte que eu tô utilizando, essa é a Mark Pro. Eu vou deixar também no arquivo aí para vocês baixarem, beleza? Para vocês estarem baixando essa fonte e vocês estarem utilizando ela também, beleza? Vou colocar ela aqui na cor branca, vou aumentar ela mais aqui e agora eu vou rotacionar para posicionar ela aqui na plaquinha, fechou? E para ela ficar realista, parecer que realmente ela tá na placa, tá escrito na placa, eu vou dar 2 cliques aqui na camada, né, do texto e vou vir aqui em camada, nessa última opção aqui, né, vou segurar o Alt e arrastar, ó, selecionar aqui, vou arrastar para ele selecionar só esse ponteirinho aqui, eu vou arrastar um pouquinho pro lado, ó, deixar aqui mais ou menos, vocês percebem que ele vai dar uma textura aí, ó,
pro texto, né? E vai ficar bem realista, fechou? Então assim já ficou bacana. Agora eu vou dar vamos criar uma camada, um grupo de camadas aqui nessa plaquinha, né? Dando Ctrl G, selecionando as duas e dando Ctrl G. Vamos colocar aqui, ó, placa hambúrguer. Que beleza. Vamos agora aqui dar um Ctrl J nessa camada, mudar o nome, placa da Pepsi, Ctrl T, e agora vamos dar um Ctrl T, beleza? Arrastar para cá, rotacionar ela para esse lado agora, diminuir um pouquinho, deixar aqui mais ou menos. Vou rotacionar um pouquinho mais e diminuir também um pouquinho mais, deixar assim, e vou diminuir também um pouquinho aqui essa do hambúrguer, beleza? Ó, vou deixar assim, fechou, vou aumentar, subir um pouquinho mais aqui, e agora bora mudar aqui e colocar aqui o nome para Pepsi. Vamos aqui colocar agora, posicionar aqui certinho, beleza? E agora vamos ir aqui na placa da Pepsi mesmo primeiro, vamos criar uma camada acima da plaquinha, né? Vamos criar aqui e aplicar o efeito, né? Segura no Alt, dá um clique aqui, ó, até aparecer a setinha, para a gente vai criar um sombreamento, né? E vamos deixar esse sombreamento aparecer só na nossa plaquinha, beleza? Agora a gente vai fazer a pintura aqui, ó, para ficar mais realista, né? Só para aumentar só a opacidade aqui. Então vamos fazer a pintura aqui para deixar aqui mais realista, porque realmente parecer que tem um sombreamento aqui por trás, beleza? E vamos fazer esse mesmo esquema aqui na placa do hambúrguer, beleza? Dando o mesmo esquema aqui, e bora, ó, pintar assim, pra ficar mais realista. Fechou. Agora, uma outra coisa que a gente vai fazer também já aproveitar aqui e fazer, é o seguinte, a gente vai, aqui acima do hambúrguer da Pepsi, a gente vai criar uma nova camada e vocês vão baixar esse package brushes que eu deixei aí para vocês, tá? No pack tá aí esse arquivinho com esse pack de brush, vocês vão dar 2 cliques nele, ele já vai abrir no Photoshop e já vai estar instalado. E aí a gente vem aqui no pincel, seleciona o pincel, clica aqui nessa opçãozinha aqui desse pincelzinho para selecionar aqui a fumaça, né? Agora a gente vai fazer a fumaça para ficar mais realista, certo? Vamos então selecionar aqui, vindo aqui mais para baixo, vocês vão ter a opção de fumaça, ó. Para essa primeira fumaça, eu vou selecionar uma aqui que vai ficar legal. Deixa eu só achar aqui. Acredito que é essa. Deixa eu ver se é essa. Essa daqui mesmo. Bom, então o que a gente vai fazer é deixar aqui na cor branca, certo? E vamos dar um clique, ó, aqui embaixo, ó, deixar desse tamanho aqui mais ou menos. Aqui nessa parte do hambúrguer a gente vai dar um clique. Fechou? Vai vir aqui criar uma nova camada, dar um clique aqui na Pepsi e criar uma nova camada e aumentar um pouquinho, dar um clique aqui na plaquinha do hambúrguer, fechou? E agora a gente vai pegar essa plaquinha aqui, essas fumaças que estão aqui na plaquinha, né? A gente vai dar uma rotacionada nelas, né, ó, para ficar mais realista. Vou diminuir um pouquinho a opacidade delas, deixar aqui em 70%. Vou vir aqui na outra também, diminuir um pouquinho mais ela, deixar em 70% também, e beleza. Essa daqui, vou aumentar um pouquinho mais ela, e deixar em... Isso aqui eu vou deixar em 60%, fechou? Na verdade eu vou deixar em 50%, vou deixar em 50%. E fechou. E eu vou criar uma nova para fazer
a gente vai criar aqui uma fumaça aqui em cima no hambúrguer também, beleza? Então vamos dar um clique nessa nova camada aqui em cima e a gente vai posicionar ela agora aqui, ó, para ficar aqui mais ou menos, dar uma aumentada, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, baixar a opacidade dela também. Essa daqui eu vou deixar em 60. É só ajeitar certinho. Fechou. E como vocês podem ver, tá surgindo um efeito legal aí na nossa imagem já, né? Só vou aumentar um pouquinho mais a opacidade desse daqui de cima, dessa fumaça aqui de cima, deixar em... Isso aqui eu vou deixar em 70. 70 acho que vai ficar legal. E fechou. Agora a gente vamos já criar um grupo de camadas para essas fumaças também. Segurando o Shift, clicando na última aqui, a gente seleciona todas, dando Ctrl G, criar o grupo de camadas. Vamos nomear aqui de fumaças, beleza? Fechou. Agora a gente vai criar aqui, ó, acima do BG, a gente vai criar uma nova camada e vamos criar uma fumaça lá atrás também, tá? Vamos selecionar aqui um outro brush de fumaça. Eu acredito que eu utilizei esse daqui. Eu acredito que foi esse. A gente vai dar um clique aqui na tela, né? Diminuir ele aqui. Dar um clique nessa nova camada que a gente criou. Agora a gente vai rotacionar ele, aumentando mais ele. Posicionando ele aqui mais ou menos. Vou dar uma rotacionada. Beleza. Agora eu vou vir aqui e diminuir a opacidade dele. Beleza. Vou deixar em 25% aqui, só para dar um efeitinho de fumaça lá atrás, fechou? E outra coisa, eu não posso esquecer, deixa eu só criar uma nova. Na verdade vamos fazer o seguinte, vamos, ó, nessa fumaça que a gente criou aqui atrás, vamos diminuir ela, rotacionar ela um pouquinho para cá, deixar ela aqui mais ou menos, aumentar um pouco mais. Dá um Ctrl J nela, Ctrl T, clica com o botão direito, virar horizontalmente, vamos deixar aqui mais ou menos, e beleza. Agora vamos selecionar as duas, dá um Ctrl G, agora vamos colocar aqui, nomear ela. Com as fumaças de trás mesmo, pra gente saber. E eu vou vir aqui selecionar as duas, selecionar o grupo de camadas mesmo que a gente criou e vou aumentar um pouquinho mais, fechou? E vou diminuir um pouco mais a opacidade delas, que eu achei que ficou muito forte. Deixar em 15 pixels as duas e eu acredito que ficou legal, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui nesse grupo aqui de fumaças aqui em cima, a gente vai criar uma nova camada. Vamos criar mais uma fumaça aqui. Deixa eu só caçar ela aqui. Ó, vamos aqui, ó, esse daqui, ó, é esse brush aqui de número 2173, tá? A gente vai dar um clique aqui embaixo. Vamos dar um clique aqui no meio da tela mesmo e vamos aumentar ele um pouquinho, só para ele dar esse... deixar ele bem aqui embaixo, só para dar essa fumacinha aqui embaixo também, né? Vamos diminuir um pouco a opacidade aqui, deixar em 60. Vou dar uma rotacionada nele também aqui, tá? E vamos criar uma nova camada e selecionar o último brush. É o brush de número 2089. Vamos selecionar esse brush aqui. O número é 2089 dele, beleza? Agora a gente vai diminuir ele um pouco, dar um clique aqui na tela. Vamos aumentar ele um pouco, rotacionar e deixar ele aqui mais ou menos, ó, aqui nesse cantinho da tela. Dar um Ctrl J, Ctrl T, virar horizontalmente, posicionar ele desse lado aqui também. Dar um Ctrl G nos dois. E vamos diminuir a opacidade aqui do nosso grupo de camadas mesmo. Vou só dar uma diminuída aqui.
e fechou. Agora a gente vai para a parte das camadas de ajustes, beleza? Que a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui criar uma nova camada, beleza? Vamos agora vir aqui no nosso pincel, vamos selecionar aqui o nosso brush padrão mesmo, nosso primeiro brush, colocar na cor preta e a gente vai criar aqui uma vinheta manual, beleza? Fazendo aquele mesmo esquema, ó, pintando um pouquinho fora, para criar uma vinheta manual. Vamos pintando ao redor aí da imagem. Até ficar assim mais ou menos. Agora eu vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano. Vou aumentar aqui um pouquinho para 15 pixels, né? E agora eu vou vir aqui aumentar um pouco ela, certo? Para não ficar tão forte. E vou diminuir um pouco a opacidade dela. Beleza? Deixar em 70 acho que vai ficar legal. E fechou. Uma coisa só que a gente vai ajeitar aqui é vir aqui em fumaças. Na verdade aqui em fumaças de trás eu vou ajeitar só uma coisinha. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas duas aqui de trás, essas fumaças aqui de trás, vou criar uma nova fumaça, uma nova camada aqui de fumaça e vou selecionar, deixa eu ver aqui, vou selecionar essa fumaça aqui, que o número é 2408, beleza? Diminuir ela aqui um pouco, deixar na cor branca, dar um clique, e agora eu vou vir aqui, aumentar ela, para ela ficar assim mais ou menos, ó. E vou deixar aqui a opacidade dela em 40% mais ou menos. Deixar assim mais ou menos, ó. Bom, e agora a gente vai criar então as camadas de ajustes, beleza? Vamos aqui agora criar uma pesquisa de cores, uma camada de pesquisa de cores, e a gente vai utilizar esses LUTs que eu deixei aqui para vocês na pastinha, beleza? Que são esses 3 LUTs que a gente vai estar utilizando aqui agora. Bom, então vamos selecionar aqui o primeiro LUT, vamos clicar aqui em carregar LUT, né? Clicar de novo e selecionar aqui esse primeiro, dar um carregar. E a gente vai abaixar a opacidade dele aqui para 20% mais ou menos. Beleza. Vamos criar agora aqui uma nova pesquisa de cores. Carregar LUT de novo. Selecionar aqui o segundo. Esse daqui a gente vai colocar em clarear. Diminuir para 50%. Agora vamos criar aqui uma nova pesquisa de cores. Selecionar o nosso último LUT, que é esse daqui. Vamos colocar ele aqui em luz indireta. E vamos diminuir a opacidade dele aqui para 25%. Beleza? Agora o que a gente vai fazer é criar uma cor sólida. E a gente vai utilizar essas paletas que eu deixei para vocês também em bloco de notas, beleza? Vamos selecionar aqui a primeira paleta, que é essa última aqui, na verdade. Vamos selecionar ela. Vamos dar um Ctrl V aqui. Dar um OK. Aí a gente vai colocar ela aqui em clarear. Deixar em 15 pixels. Agora vamos criar uma nova cor sólida. Vamos selecionar aqui a segunda paleta aqui, dá um Ctrl C, vamos vir aqui, dar um Ctrl V, OK. Vamos colocar aqui o Blend Mode dela para luz indireta, colocar em 40 pixels. Agora vamos criar uma nova cor sólida e por fim vamos selecionar aqui o último, né? A última paleta, pode vir a fechar, dá um Ctrl V aqui nela.
Vamos diminuir a opacidade aqui para 10% mais ou menos. E colocar o Blend Mode dela para sobreposição de cores. Fechou? E como vocês podem ver, a gente já fez aí uma ambientação muito realista, né? Ficou bem realista. E agora a gente vai adicionar aqui o nosso logo. Vamos selecionar aqui, colocar o logo do iFood. Eu dei um Ctrl U nele, né? E aumentei a luminosidade dele para 100%. Dei um OK para ele ficar na cor branca, dando Ctrl T para diminuir ele aqui. Vamos diminuir ele aqui mais ou menos, posicionar ele aqui embaixo assim. Só vou diminuir mais ele. Vou abaixar mais. Uma coisa que eu vou fazer agora é só dar uma ajeitada aqui na camada da vinheta. Eu vou deixar aqui na cor preta de novo, selecionar o brush aqui para pintar um pouquinho mais aqui embaixo, beleza? Diminuir um pouco a opacidade e pintar um pouco mais aqui embaixo. E fechou. Agora eu também vou fazer só mais uma coisinha, que é selecionar todos esses arquivos aqui sem ser o BG e só vou subir eles um pouquinho, pouca coisa. Fechou? Beleza, ficou legal aqui. E vou dar uma ajeitada assim, ó, mais ou menos. Beleza. E agora a gente não pode esquecer também das batatas, né, que eu adicionei aqui. Para fazer essas batatas eu usei essa imagem aqui, aquelas batatas voando, certo? Vou adicionar ela aqui, dá um Enter, na verdade, dá um Enter, perdão. Vou selecionar aqui a caneta e eu selecionei essa batata aqui. Eu fiz a seleção com a caneta mesmo, então vou selecionar aqui rapidinho. Ela não precisa ficar totalmente perfeita porque a gente vai adicionar um desfoque nela e não vai dar para perceber as arestas dela, né? Então não vai ficar não vai dar para perceber tanto, beleza? Então fazer a seleção aí, fez a seleção, mesmo esquema, clica com o botão direito na imagem, criar seleção, dá um OK. E aqui agora eu vou dar um Ctrl J na seleção, vou tirar aqui já posso até excluir a camada da batata, né? E agora o que eu vou fazer é ir posicionando ela aqui como eu quero, né? Primeiro eu vou selecionar aqui, diminuir um pouquinho, rotacionar. Beleza? Agora segurando o Alt e arrastando, eu vou trazer essa para cá, dar um Ctrl T, clicar com o botão direito nela, virar horizontalmente. Vou aumentar essa aqui um pouco mais. Agora eu vou segurar Alt novamente, arrastar ela, deixar essa aqui um pouquinho mais reta aqui. E agora eu vou fazer o mesmo esquema, ó, vou arrastando elas assim pra cá, mais ou menos. E outra pra cá. Essa daqui na verdade eu vou deixar assim. Bom, beleza. Posicionei aqui elas como vai ficar aqui mais ou menos, né? Vou selecionar todas, né? Clicando aqui na primeira, indo até a última, segurando o Shift, clicando uma vez, dá um Ctrl G, 2 cliques aqui, nomear elas, né? Pra gente saber. E eu vou arrastar elas aqui para baixo, né? Deixar aqui abaixo, ó, da placa do hambúrguer. Ó, ela já vai ficar aí na colorizaçãozinha boa para a gente nem vai precisar mexer na colorização dela, beleza? E agora a gente vai abrir, expandir ela aqui e aplicando alguns desfoques, né? Por exemplo, essa daqui, ó, vou selecionar essa aqui do canto primeiro, vim aqui em filtro, desfoque gaussiano, vou diminuir um pouco o desfoque gaussiano dessa, vou
deixar as 6,5, dá um ok, seleciona essa outra aqui, dá um desfoque gaussiano, vou aumentar mais esse daqui, deixar em 9, beleza, seleciona esse aqui de cima, esse daqui de cima eu vou dar um desfoque de movimento, vou selecionar o ângulo mais ou menos para cá, para ele vir nesse ângulo aqui do hambúrguer, beleza? Tipo, o mesmo ângulo que ele tá vindo ali, eu quero deixar, ó, assim, mais ou menos. Beleza? Mas eu vou diminuir um pouco. Assim, tá legal. E vou também nesse mesmo, vou adicionar um desfoque gaussiano, só para dar um efeito bacana, beleza? E vou fazer o mesmo esquema nesse último aqui. Filtro, desfoque de movimento. Agora eu seleciono o raio para cá. Filtro, desfoque novamente, desfoque gaussiano. Esse aqui eu vou aumentar um pouco mais. E por fim, nesse daqui. Esse daqui eu vou adicionar um desfoque pouco e um desfoque de movimento também. Só que esse daqui eu já deixo um ângulo de 0 graus. Ou perdão, de 90 graus na verdade. Beleza? Bom, fechou. Agora, aqui em cima das fumaças, a gente vai adicionar aí as faíscas, né? E é o seguinte, a gente vai adicionar aqui. A primeira faísca é essa daqui, a gente vai arrastar aí para nossa imagem. Vou expandir ela um pouco aqui, aumentar ela um pouco. E vou posicionar elas aqui mais ou menos, ó, para ficar assim. Dá um Enter. Vou colocar o Blend Mode delas em clarear, certo? Vou arrastar, na verdade, ela aqui para baixo de fumaças, beleza? Vou posicionar ela aqui um pouquinho mais para cá. Agora eu vou dar um Ctrl J nela, Ctrl T, clicar com o botão direito, virar horizontalmente, dar um Enter. Na verdade eu vou posicionar para cá mais um pouco. Deixar assim. Agora sim eu posso dar um Enter. Vou selecionar as duas, alinhar verticalmente e fechou. Agora eu vou selecionar as duas, dar um Ctrl G para criar aí um grupo de camadas nelas e vou alinhar horizontalmente as duas aí também, beleza? Agora, nesse mesmo aqui eu já vou nomear eles aqui para faíscas, beleza? Vou adicionar mais uma faísca aqui, que é essa faísca aqui, né? Agora eu vou dar um Enter nela aqui, expandir ela um pouco aqui. E essa daqui eu vou colocar em luz indireta e diminuir a opacidade aí para 30%. E bom, galera, tá feita aí nossa arte então, mano. Como vocês podem ver, usando essas técnicas da maneira certa, a gente consegue ter uma ambientação incrível, né? E montando uma arte saindo de algo sem cor para algo totalmente mais vivo, né? E mais realista. E bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e também ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Me acompanha também lá no Instagram, esse daí é meu Insta que tá aparecendo agora aí na tela. Vai lá e me segue para você me acompanhar por lá também. E um forte abraço, até o próximo vídeo, falou!